Ontem estávamos na Catedral Metodista da Liberdade, nos alegrando o casamento de Samuel e Núbia. E o que me chama a atenção, na Catedral Metodista há um versículo bíblico que diz: Jesus Cristo é hoje, Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e será eternamente. E ao descer para a recepção, salão social, um casal me procurou da igreja do aeroporto, testemunhando de uma bênção. Aproximadamente 5 anos atrás, estávamos conversando com o pastor Dori, sei lá, na ligação. Eu fui convidado pela minha família a estar com ele num culto no lar. E naquele culto, teve um pedido de oração por uma criança. Aquela criança estava com um problema de saúde sério, já tinha recorrido aos médicos, e oramos ao Senhor naquele momento. Jesus curou aquela criança. E ontem eu encontrei a Yasmin, abraçou, me deu um beijo, né? Eu louvei ao Senhor, porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? Ele opera maravilhas no nosso meio. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40. Eu vou ler a partir do verso 27 ao 31, bem no finalzinho do capítulo 40, do 27 ao 31. Quantos encontraram? Pode dizer amém? Por que vocês reclamam, ó Jacó? E por que se queixam, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam em carne. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Esta é uma palavra que foi dirigida ao povo de Israel, Jacó. E no Val de Jabó teve um encontro com Deus, lutou com o anjo do Senhor e prevaleceu. E o nome Jacó, que significa enganador, suplantador, Deus falou: seu nome não vai ser mais isso, o seu nome agora vai ser Israel. Agora o significado do seu nome é valente de Deus. Só que o valente de Deus, nesse contexto bíblico, se encontra enfraquecido devido à situação a qual se encontra o povo mediante a história. No ano 600 aproximadamente antes de Cristo, o rei Nabucodonosor sitiou Israel, levou cativo o povo para a Babilônia, levou todos os utensílios do templo do Senhor, foi levado para a Babilônia. Foram levados homens como Daniel, nós estudamos hoje na escola bíblica, homens como Sadraque, Mesaque e Abednego, homens que foram provados, homens
que viram a mão de Deus em meio à tribulação, em meio à provação, em meio à adversidade, viram o poder de Deus. No livro do profeta Jeremias, a partir do capítulo 25, Deus, através do profeta Jeremias, anunciou que o povo ia ser levado cativo, porque fizeram duas maldades ao Senhor. Primeiro, deixaram de servir o manancial de águas vivas e passaram a cavar para si cisternas rotas que não retêm águas. Deixaram o Deus de Israel para servir outros deuses, adorar outros ídolos. Havia um ritual, a Maloque, onde o pai colocava o seu filho naquele altar para ser queimado em oferta a Maloque. Diante daquele ritual, os pais recebiam um boneco de barro chamado Moleque. Era adoração ao Deus Maloque. Deixaram de servir o Deus vivo, a fonte de água viva, o manancial de água viva, para servir outros deuses. Por 23 anos, o profeta Jeremias anunciando: olha, corrija os seus caminhos, se convertam ao Senhor. Deus enviou os seus atalaias e o povo não deu ouvido à voz de Deus. Então Deus permitiu que o rei Nabucodonosor sitiasse aquela cidade e levasse cativo. Só que dentro dessa provação, dentro dessa situação, Deus, Ele é tão fiel que Ele cuida dos seus. E Deus tem promessa em meio ao sofrimento. Qual a promessa que Deus tem em meio ao sofrimento? No capítulo 40 nós vamos aprender que Deus quer, no cativeiro, consolar o seu povo. Deus quer, no cativeiro, encorajar o seu povo. Deus quer, no meio do caos, aconselhar o seu povo. Deus quer, em meio dos problemas, fortalecer o seu povo. Amém, Jesus. Aleluia. E Deus, através do profeta Isaías, esse profeta messiânico, que segundo também a história nos diz que esse profeta foi o mártir do Antigo Testamento, foi cerrado no meio, assim como os discípulos também sofreram dura morte. Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago, que foi morto com um golpe de pilão, e outros irmãos que sofreram, outros que foram lançados no caldeirão de azeite fervendo. Isaías recebe essa palavra de Deus: consolai, consolai o meu povo. Ou seja, consolai. O tempo do seu sofrimento, 70 anos, está prestes a terminar. O tempo do seu sofrimento está prestes a terminar. Deus é aquele que enxuga as nossas lágrimas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Se você está chorando, creia no consolo de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para nós nessa noite, através dessa passagem bíblica, é te consolar. Verso 2 do capítulo 40: encorajem a Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade, recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. O que o Senhor quer falar conosco através deste verso bíblico: Deus quer nos encorajar. Precisamos confiar em Deus em meio aos problemas. Precisamos confiar em Deus em todas as situações da nossa vida. Amém? Amém, Jesus. No verso 3, uma voz clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor. Essa palavra se cumpre também através do profeta João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor, do Messias, do nosso Salvador e Libertador. Que o Senhor está dizendo através do profeta: tire os obstáculos da estrada, prepare
Prepare o caminho para o Senhor. Remova a pedra. Tira a pedra do caminho, porque eu vou realizar um milagre na sua vida. Para Lázaro sair do túmulo foi necessário remover a pedra. Tire os obstáculos da estrada. E o Senhor vem com a sua promessa para o nosso coração, para o povo de Israel. Faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, e a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. O Senhor quer mostrar, em meio ao cativeiro, o seu poder, mostrar um Deus de aliança, um Deus de cuidado, de zelo pelos seus filhos, de manutenção. Vocês vão passar por esse período, mas a mesma mão que o permitiu levar para essa situação é a mão que vai trazer de volta e colocar todas as coisas como eram antes. Lá no capítulo 1 do livro de Esdras, aproximadamente 538 anos antes de Cristo, a Bíblia diz que Deus despertou o coração do rei Sírio e fez uma proclamação para que o povo de Israel voltasse para a sua terra natal, para a sua pátria, reconstruísse os seus sonhos, seus projetos. Eles foram privados, né, da sua liberdade e até mesmo de servir a Deus, de oferecer o seu holocausto. Lá no capítulo 2, 3 de Esdras, nós vamos encontrar que a primeira tarefa do povo foi colocar e restabelecer o altar do Senhor que estava quebrado. O altar da aliança, o altar da oferta, do holocausto estava quebrado. Foi restabelecer esse altar. O povo não tinha mais o seu local de adoração. Mas tantas coisas aconteceram nesses 70 anos. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus foram levantados em meio às provações. Tem um louvor que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Profeta Jeremias, Isaías, Daniel, o livramento de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente de fogo, foram lançados naquela fornalha, e o quarto homem da fornalha apareceu. Porque só existe um Deus que pode livrar como este, que é o nosso Deus. Amém, Jesus. Aleluia. E agora no Salmo 126, cântico de peregrinação, o salmista começa a louvar o Senhor. Salmo 126. Quando o Senhor nos tirou do cativeiro, estávamos como os que sonham. Aquilo que parecia impossível tornou-se realidade. Aquilo que parecia difícil tornou-se possível. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles e o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Amém, Jesus. Aleluia. Quando o Senhor nos tirou do cativeiro, estávamos como os sonhos. Eu me casei no ano de 1998, quando participamos de um casamento, vem à memória o nosso casamento. E Deus tinha uma promessa para nós, eu e minha esposa. Sempre que íamos no culto de oração, vigília, escola bíblica dominical, buscando a Deus, Deus tinha falado que ia nos presentear com uma casa própria. Mas segundo os nosso poder aquisitivo, não tínhamos condições de adquirir uma casa própria. Sem casar, novo, começando, em aluguel, muita luta, dificuldades. Mas
aquela fé nasceu no nosso coração. Nós saímos após o culto de escola bíblica dominical pela manhã e íamos visitar os imóveis. Sem termos condições de comprar um imóvel, nós visitávamos, né? Íamos perturbar o corretor de imóveis. Mas, irmãos, aí buscávamos informações de preço, parcelamento, e o corretor, vocês gostaram, né? Como se tivéssemos condições de comprar aquele imóvel. E fomos assim, buscando em Deus, trabalhando, fazendo algumas economias. E chegou uma época que Deus nos abençoou. Procuramos uma casa. Quando eu entrei naquela casa, eu falei no meu coração, eu não tenho condições de comprar esse imóvel. E a minha filha, Clélia, tinha 5 anos de idade. Ela entrou nos quartos e falou assim: pai, aqui vai ser seu quarto, aqui vai ser o meu quarto. Então ela profetizou. E vai diálogo para lá, para cá com o dono da imobiliária. Fiz uma proposta, de imediato ele não aceitou e fomos conversando. Deus abriu os caminhos e nós conseguimos financiar a casa pelo banco e compramos a nossa casa própria. Amém. Então era um sonho sair do aluguel e comprar a casa própria. E Deus realizou isso na nossa vida sem termos condições. Então, irmãos, se Deus tem uma promessa de bênção para a sua vida, seja ela espiritual, seja ela material, seja ela cura, seja sentimental, creia no poder de Deus, creia no milagre do Senhor. Eu ficava pensando no meu coração. Um dia o dono da imobiliária ligou no meu trabalho e falou: Robson, o dono do imóvel está aqui na imobiliária, você não quer vir aqui conversar com ele? Eu falei, assim, pedi licença no trabalho e fui no caminho. E eu tinha dado entrada no banco sobre o financiamento. E no caminho da imobiliária, o telefone tocou, era o gerente do banco. Ele ligou e disse assim para mim: Robson, eu quero te parabenizar porque o seu financiamento foi aprovado. Amém. E eu fiquei sonhando, irmãos. Eu fiquei igual o povo de Israel do cativeiro. Estávamos como os que sonham. Louvado seja Deus. Quando eu casei com a Adriana, a empresa onde eu trabalhava estava falindo, fechando. E um casamento marcado. Estava falindo, o salário atrasado. E Deus permitiu isso para eu confiar no Senhor. Não confiar no meu dinheiro, mas confiar em Deus. Tudo atrasado. Eu vou desistir do casamento? Não, eu fiquei firme no Senhor. Marquei o casamento, irmãos. E ela não desistiu também. Ela confiou no Senhor, a mulher de fé. Não desistiu. Só meus irmãos, né? Era no mês do casamento, nós alugamos a casa e não tínhamos nada no imóvel, nada. O imóvel estava vazio. O irmão chegou em minha voz e falou assim: Robson, eu trabalho numa distribuidora de gás. E quando você estava falando, pregando, que eu preguei aquele dia, né, Deus colocou no meu coração de te dar um presente, de te dar um bujão de gás. Você aceita esse presente? Eu falei, irmão, eu aceito, é de Deus para minha vida. Eu aceito. Então, no próximo culto, vem o culto que eu vou trazer o bujão de gás. Naquela semana foi que eu fechei um contrato do aluguel e quando eu abri a chave da casa, eu coloquei o bujão de gás para o meu primeiro móvel. Oh Deus, nós casamos muito jovem, 21 anos, né? 21 anos. E fez aquele barulho do gás, né? Faz um barulho, fez aquele eco, não tinha nada. Tá bom. Depois Deus foi nos honrando. Ganhamos o fogão, ganhamos guarda-roupa, cama, colchão. Meu patrão falou: eu também quero te presentear, vou te dar 3 pares de sapato. Eu falei, meu Deus, 3 pares de sapato? Aí eu falei, Deus, já sei para o que é. Um para casar no cartório, outro para casar no culto à noite e outro para viajar para a lua de mel. Você está precisando. Deus cuida, irmãos. Deus cuida. Deus cuida. Assim,
Deus nos honrou. Tantas coisas Deus tem feito por nós. Quando a Kelly nasceu, no ano de 2000, nós estávamos passando também uma aprovação. Eu fiz umas contas em casa, chamei minha esposa, colocamos no papel, precisando desse valor para aceitar as contas, colocar as coisas em dia. E outro dia, pela manhã, eu fui ao trabalho com vendas, e uma pessoa atendia um cliente, esse cliente olhou para mim e começou a chorar. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Esse homem chorando aqui na minha frente? Esse homem ficou chorando na minha frente. E ele falou assim, olha, desde o momento que eu entrei aqui nessa empresa, eu estou sentindo a presença de Deus. Deus tem uma obra na sua vida. Deus me falou as bênçãos de Deus lá para a minha vida. Eu falei, Jesus, no trabalho, Deus fazendo isso. Deus cuida de você, até mesmo do seu trabalho. Na sua casa, deitar, levantar, Deus cuida de nós. Esse cliente foi embora, foi a primeira vez que eu conheci. Quando foi no finalzinho da tarde, ele retornou, veio me procurar. E ele falou assim, olha, eu conversei com a minha esposa e Deus me deu a direção de trazer esse envelope e entregou nas minhas mãos. Aceita porque é de Deus, é um presente da minha esposa, mas é um presente de Deus para você. Eu fui muito agradecido, abracei, voltei para casa, não tive nem coragem de abrir aquele envelope. Mas quando eu cheguei em casa, eu falei, Adriana, abre esse envelope porque foi Deus que mandou isso para nós. E quando a Adriana abriu o envelope, era justamente o valor que nós tínhamos colocado no papel para suprir as nossas necessidades. Deus cuida, irmãos. A gente passa por prova, a gente passa por luta, passa por humilhação, como o povo de Israel passou por esse processo de humilhação. Uma vez o líder chegou em mim e falou assim, você é um atrasado, porque você lê a Bíblia. Você trabalha numa área nova, as pessoas aqui são novas, e você não vai prosperar aqui não, porque você é um atrasado, porque você lê a Bíblia. E essa pessoa me humilhou. Deus ouviu aquelas palavras, e Deus me honrou naquele lugar. Amém. Honrado. Aleluia. Deus honra. Amém? Deus é vivo. Quando o Senhor nos tirou do cativeiro, estávamos como os que somos. Aqui no verso 11, diz assim, como o pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeirinhos e os carrega no colo. Isaías 40, 11. O que Deus quer dizer para nós aqui, através dessa palavra, que Ele é o supremo pastor, e Ele cuida de você, Ele cuida de mim. Para o povo naquela época, Deus vem para libertar o seu povo de um governo tirano. Deus vem para cuidar daqueles que estão sem forças. Como pastor, Ele cuida do seu rebanho, com o braço ajuda os cordeirinhos, carrega no colo. É quando a ovelha está ferida, quando a ovelha está machucada e não tem forças mais para caminhar, o pastor vem e te pega no colo e te carrega. Se você se sente assim como um cordeiro ferido, como uma ovelha ferida, não fique triste, deixe o Senhor te consolar esta noite, porque Ele te carrega nos braços. Porque está batida a minha alma e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, confia no Senhor. Aleluia. Agora no verso 13. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Quem definiu limites? O poder do nosso Deus é ilimitado. A nenhuma criatura se pode comparar. Ele tem um alcance vasto. O poder de Deus está nos alcançando nesta noite. Até o irmão que está no último banco, que está trabalhando nas escolinhas, que estão trabalhando nos seus departamentos. O poder do Senhor, Ele é vasto.
O centurião disse para Jesus: Senhor, basta apenas uma palavra, eu creio que meu servo será curado. E naquela mesma hora, o servo dele foi curado. Ele disse, Jesus disse para ele: vai, a tua fé te alcançou. Nem Israel, eu observei tanta fé como eu vi nesse homem. O poder do Senhor é um poder vasto, alcança, é um poder de alcance. Ele tem uma força imensa. O poder do Senhor pode mover montanhas e colunas. Sua sabedoria é insondável. Nenhuma criatura pode dar qualquer informação ou orientação do nosso Deus, ou ajudá-lo, ou sugerir. Ou seja, quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Quando Deus, no início da criação, Gênesis, o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. E quando Deus deu a palavra rema, do verbo haver, haja, luz e houve luz, Deus não limitou o poder do Espírito Santo, ou restringiu, mas a obra do Senhor foi completa. Aquele que começou a boa obra em nós há de aperfeiçoar até o dia perfeito do nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Quem definiu limites? Quem somos nós para definir limites? O instruir como seu conselheiro. A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecer? Quem é o homem? Para indagar a Deus, questionar a Deus sobre isso, aquilo, como Deus faz, como Deus age, como Deus opera. Ó Deus, eu quero que o Senhor faça assim na minha vida, eu quero isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Deixa Deus agir. Eu não quero impedir o limitar de Deus, o poder de Deus na minha vida. Deixa o Senhor fluir na sua vida. Agora, do 27. Por que você reclama, Jacó? E por que você se queixa, Israel? Cabe gosta bem esta pergunta do Senhor Deus para Jacó e do Senhor Deus para o seu povo. Quando, em momentos de fraqueza, chegamos a pensar: o Senhor não se interessa pela minha situação. Não sei se você já sentiu alguma vez assim: o Senhor esqueceu de mim. Teve uma época que eu falei: sabe uma coisa? Eu acho que quando me chamaram para ser obreiro na casa do Senhor, aquele pastor lá está meio equivocado. E minhas lutas eu falei: eu não tenho mais chamado para ser pastor, não, eu vou pregar tudo. Tenho mais chamada para fazer isso, trabalhar nesse ministério. Acho que se enganaram comigo. Aí um dia, em oração, Deus usou um pastor do nosso meio, do ministério. Ele não sabia, só era eu, Deus e a Adriana. Eu falei: Adriana, se enganaram comigo. Quando me chamaram para ser obreiro, primeira vez, acho que o pastor disse que não estava muito bem, não. Eu fui para aquele culto de oração. O pastor se aproximou de mim e ele me deu uma palavra dizendo assim: filho, eu não me enganei com você. Amém, Jesus. Eu te chamei de uma obra de corajoso e não de covarde. E olha, Deus, me pegou de jeito. E me fortaleceu. Aleluia. Amém. Já pensou? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que o Senhor não se interessa por você? Ele se interessa por você. Você é um particular tesouro. Há uma diferença muito grande daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Malaquias também, o povo, na época de Malaquias, entrou em crise, até dizer: olha, é inútil servir a Deus. Asaf quase que desviou os pés da casa do Senhor, e tantas outras coisas, né? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Ou seja, minha causa, a condição entre as pessoas, onde elas estavam em cativeiro, e porque foram oprimidos,
privados de sua liberdade, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. E se alguma vez você se sentiu assim, dessa maneira, a palavra do Senhor vem para você agora. O propósito que Deus tem essa palavra para nós, de consolação, de consolar, de nos encorajar, de aconselhar. E agora a palavra do Senhor vem para fortalecer as nossas vidas. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam. Se o jovem pode chegar a se cansar, quanto mais o adulto, os mais avançados, anciãos. Se o jovem pode se cansar, ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas há uma diferença no verso 31, como houve uma diferença na vida de Daniel, no cativeiro, dos seus amigos, os que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém, Jesus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Pare de se queixar. Confia no poder de Deus. Confia na mão do Senhor. Pare de se queixar. Confie no Senhor. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho experimentado a boa mão de Deus sobre a minha vida. Tenho falhas, sou humano, mas o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Quando pensamos que somos fracos, é que somos fortes. Quando pensamos que somos muita coisa, o ego, super-ego, ou seja, Nabucodonosor, que se achou o grande, aí foi comer capim. O Herodes, que não glorificou a Deus, foi comida de bicho. Deus abate o soberbo, mas exalta os humildes. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão do Senhor, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Essa é a palavra. Obrigado, bispo. Deus abençoe.